Olá pessoas! No vídeo de hoje a gente vai fazer mais testes de ferramentas NV, que são as ferramentas da Nadia, que é uma parceira aqui da loja. Eu já tenho um primeiro vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês no card e na descrição para quem não viu ainda. É interessante ver que lá eu falo de ferramentas diferentes das que eu vou mostrar aqui e também outras versões das ferramentas de hoje. Com o review que eu fiz no último vídeo, algumas observações que eu mandei para a Nadia, ela fez alterações nas ferramentas, em algumas ferramentas, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, que ajudaram a melhorar bastante. Então, se você viu o outro vídeo, você vai ver aqui algumas diferenças. Se você não viu o outro vídeo, eu recomendo que você veja também para você pegar algumas diferenças aqui. E no outro vídeo tem coisas que eu não mostrei nesse aqui e vice-versa, tá? Os vídeos são complementares. Lembrando que tem cupom de desconto para vocês, se vocês quiserem comprar alguma dessas ferramentas que eu mostro aqui, eu tô deixando aqui embaixo na descrição para quem quiser. E antes da gente entrar no vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, de se inscreverem no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Lembrem de me seguir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no canal do Telegram, que eu sempre posto coisa por lá também. Eu falo quando tem vídeo novo aqui, dentre outras coisas. Vamos começar com essas duas ferramentas aqui, que são ferramentas de padronagem, né, de padrões diferentes. Tem essa de coração, né, que tem duas partes aqui e uma bolinha no meio, e tem essa estrelinha aqui, que tem várias partes diferentes, né. Tem outros formatos na loja também, outros tipos de desenho, vocês podem olhar lá também, tem tamanhos diferentes, se eu não me engano. Isso aqui serve basicamente para você fazer os furos na forma que você tem aqui para você fazer bordado, né, esse tipo de coisa. Eu tenho um vídeo que eu já ensinei a fazer esses dois cadernos aqui, olha só, que eu usei exatamente essas duas formas, certo? A de estrelinha e a de coração. Eu vou deixar o link pro vídeo aqui para quem quiser assistir, né, e ver como fazer. E é uma coisa que está sendo muito usada hoje em dia, né, essas padronagens de bordado, mas principalmente para quem não sabe criar as próprias estampas, para quem não trabalha com... para quem quer fazer uma coisa diferente, né, não quer trabalhar só com tecido e tudo mais, então tem outras opções de padronagem lá na loja também, se vocês quiserem olhar. E outra ferramentazinha básica que eu vou falar com vocês é isso aqui. Eu não sei nem se chega a ser uma ferramenta, né, mas isso aqui é para segurar fio, né, você coloca... Eu tenho inclusive alguns pedaços aqui que até foi bom, porque de vez em quando eu vou fazer um caderno, aí sobra um pedaço de linha, né, eu calculei errado a quantidade e acaba ficando sobrando, e eu não jogo fora dependendo do tamanho, né, só se for muito pequeno, porque às vezes eu posso usar para complementar uma linha quando eu calculo mal e fica faltando ao invés de sobrando. Aí eu posso usar esses pedaços para complementar ou para fazer algum projeto pequeno, né, para aprender alguma coisa ou outra. Então eu sempre guardo. E aí a ideia é você colocar aqui nesses dentinhos de baixo, né, e enrolar em volta mesmo, porque aí você não perde a linha, né, e depois você prende a outra ponta aqui. Então você pode comprar vários, né, para ter cada linha num prendedor diferente, né? Ou você pode colocar várias linhas no mesmo prendedor, que é o que eu vou fazer aqui. Então, assim, você pode fazer da forma como você preferir, né? Isso que é bem legal por isso. Eu, por exemplo, não tinha uma coisa assim, e aí as minhas linhas estavam todas soltas dentro da minha caixa de linhas e tudo mais, então assim, tava muito mais fácil de perder, né, assim, elas estavam perdidas, na verdade, lá no meio das minhas coisas, então desse jeito você consegue guardar e deixar organizado, né, sem correr o risco de perder, e é mais interessante se você tiver vários para você guardar suas linhas separadas, né, cada cor em um negocinho diferente, né, aí fica mais fácil de você pegar suas linhas depois e tudo mais. Então isso aqui realmente ajuda bastante nesse caso específico aí de você ter linhas soltas para guardar. A próxima ferramenta é o famoso berço de furação. Quem acompanha aqui sabe que eu não tenho um berço, não tinha um berço até a Nadia me mandar um, porque eu nunca achei necessidade, tá? Eu nunca tive essa necessidade de trabalhar com berço, porque eu já tenho aquela minha técnica aqui que vocês conhecem de dobrar a folha em cima da mão para poder fazer a furação, mas em alguns casos pode ser que ajude, principalmente tem pessoas que gostam, né, que preferem, que acham mais simples trabalhar, vai muito do gosto pessoal. Não é uma ferramenta obrigatória, não é essencial para quem está começando, mas em alguns casos pode agilizar o processo, então para algumas pessoas pode ser interessante. Se por um acaso você está começando na encadernação, não compre um berço ainda, porque você não vai precisar, tá? Deixa para analisar as suas necessidades primeiro, para ir testando e tudo mais, para ver se você realmente precisa comprar um berço, certo? Existem vários tipos de berços diferentes no mercado, você consegue achar mais caros e mais baratos, tem uns que são bem caros, inclusive, deu uma pesquisada boa. Qual que é a ideia do berço? Você vai pegar o seu miolo, eu tenho uma folha aqui só pra gente ter uma ideia de como funciona, né? E aí você vai abrir ele aqui nesse vão que tem
Que a ideia é você fazer a furação em cima disso aqui. Quando eu faço a minha furação sem o berço, eu venho aqui, ó, por dentro da folha, né, faço as minhas marcações aqui, e aí eu venho por dentro da folha e dobro aqui o miolo para eu conseguir atravessar com o agulhão, certo? Que é como se eu estivesse simulando essa abertura aqui do berço, correto? Porque como eu tô fechando aqui, eu tô fazendo esse V aqui, né? Fica um pouquinho mais fechado, né, do que ele fica aqui no berço, mas o princípio é o mesmo, que faz com que você atravesse aqui na junção certinha para você não furar o seu caderno todo, certo? E o berço, ele tem as réguas de furação, que eu vou falar delas em detalhes daqui a pouco, mas a ideia é você colocar a régua aqui, né, alinhar com o seu miolo, obviamente, e fazer a furação aqui de acordo com as medidas, tá? Eu vou entrar em detalhes aqui daqui a pouco, mas eu vou mostrar outra ferramenta primeiro antes da gente ver isso aqui, tá? Mas, então, isso que é um berço de furação. Isso aqui é um negócio super legal que a Nádia me mandou, que é uma base para furação. Porque vocês, quem acompanha aqui, também sabe que eu tenho essa minha basezinha feia aqui, que eu peguei um tanto de papelão que eu tinha aqui, juntei e fiz uma base para eu conseguir furar, né, fazer as furações da minha capa dura e etc. Quando eu pego aqui, por exemplo, o papelão da capa dura, né, eu consigo furar e atravessar sem danificar a minha mesa, né, a minha base, aliás. Porque se eu furar aqui direto, eu vou danificar, eu vou cada vez mais fazendo mais furos e danificando mais. Então o ideal é sempre você ter uma base de furação. E eu tinha essa aqui até o presente momento, e a Nádia me mandou essa aqui, que ela também vende na loja dela de várias cores diferentes, inclusive, que é como se fosse um EVA, eu acho que é um EVA, não sei, que é uma base macia para furação. Ela tem aqui, deixa eu ver, 1 centímetro mais ou menos de largura, eu acho, deixa eu ver. 1 centímetro de largura. Então ela funciona muito bem. É o mesmo princípio disso aqui que eu tenho, só que você pode comprar uma mais bonitinha e coloridinha e que é macia, né? O que é interessante também para absorver um pouco o impacto aí na hora de furar, certo? Então isso aqui é só um extra aí pra quem tiver interesse também. Dessa vez a Nádia mandou pra mim 2 gabaritos de furação diferentes. Eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho qual que é a ideia de cada um. Mas primeiro eu vou falar desse aqui que é transparente, né, que é de acrílico. Primeiro de tudo, né, na loja da Nádia você pode escolher se você quer comprar os seus gabaritos de MDF ou de acrílico. Não sei se são todos que têm essa opção, mas alguns deles eu sei que tem essa opção de você escolher, se você prefere o MDF ou o acrílico, tá? Então vai muito do gosto pessoal aí. A vantagem do acrílico é que você consegue enxergar através dele, né? Então muitas vezes para fazer o alinhamento do que você quer furar ajuda bastante, né? Porque no caso desse aqui que são todos opacos, você não consegue enxergar através para alinhar. Então em muitos casos isso aqui pode ajudar, tá? E esse aqui, ele tem um pouco do mesmo princípio desse outro aqui, né? Que vocês vão ver que eles têm esses furos aqui na parte de cima e na parte de baixo iguais, que são os furos para fazer furação de miolo, né? E tem os furos centrais, tanto nesse quanto nesse aqui, que são para fazer a furação de capa. Eu vou mostrar aqui em detalhes. Mas, aí qual que é a diferença de um pro outro, né? Esse aqui, a Nádia desenvolveu mais pensando em encadernação japonesa, por isso que ele tem mais furos, tá vendo? Ele tem 5 fileiras, né? Se for pensar aqui, tem essa primeira aqui, aí mais essas 3 aqui no meio e outra aqui na parte de cima. Tem uma bolinha aqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Acho que aí deve dar pra ver melhor, né? Tem o dentezinho aqui, que é onde você faria a sua furação. Você encaixaria o seu agulhão pra fazer a furação do miolo, né? Mas tem uma bolinha aqui, tá vendo? Bem no finalzinho aqui do dente tem uma bolinha, que é como se fosse a 5ª bolinha, né? Dos 2 lados aqui. Tem aqui e tem aqui. Então você tem aqui como se fossem 5 fileiras, né, para você fazer encadernação japonesa, que normalmente precisa de mais furos, né? E a Nádia vai colocar, não sei se ela já colocou na loja, mas vai colocar tanto peças avulsas quanto kit, se eu não me engano. Então você pode escolher também como você vai preferir trabalhar, dependendo do tipo de encadernação japonesa que você faz, né, e tudo mais. Então, essa versão aqui, exclusivamente, que tem mais furos, né, ela é um pouco diferente dessa, porque ela é focada mais na encadernação japonesa, certo? E esse outro aqui, eu vou mostrar pra vocês comparando ele com a versão anterior, que essa aqui é a nova versão que a Nádia fez melhorada, comparando, pegando as informações que eu dei pra ela, né, no último review, ela pegou e fez melhorias, né, e eu achei que ficou super legal. Eu vou mostrar pra vocês comparando com a outra ferramenta anterior a essa aqui. Olha só, essa aqui é a ferramenta antiga, tá vendo? Ela é menorzinha, e essa aqui é a nova ferramenta. A primeira diferença que vocês vão ver é a na furação central, que ela tem duas
duas linhas de furos, né? Essa nova ferramenta aqui. Então, por que é isso? Na verdade, a primeira diferença não, né? A grande diferença de uma ferramenta para outra nessas aqui é exatamente isso, a questão dessas duas fileiras, né? Que a Nádia fez. Por quê? Porque nessa antiga aqui, ela tinha colocado, deixa eu até pegar aqui um papelão só pra gente entender melhor como funciona. A ideia é que você alinhe com a sua capa, né, quando ela já estiver pronta e tudo mais, você for fazer a furação, e aí você faça efetivamente a furação aqui quando você vai fazer costura externa, né, que você precisa costurar na capa. Copta, French link com copta, copta weave, todas essas costuras que você vai costurar na capa, né, do seu miolo direto na capa, você precisa fazer a furação aqui, certo? E aí, só que nesse gabarito antigo, tinha aqui uma distância como padrão em relação ao final da capa, ao final do papelão, uma distância de 1,5 para fazer a furação. E eu falei com vocês no último vídeo aí, para quem viu, que eu não gosto de trabalhar com essa distância muito curta. Eu acho que quando fica muito próximo da beirada, a chance de você de rasgar aqui, né, dependendo do papelão que você estiver usando, da grossura dele, né, se você não estiver usando papelão, né, pode ser que você esteja usando outra coisa, não é um indicado, mas pode ser que você esteja usando outra coisa, enfim, ele cria uma tensão maior aqui, né? O espaço que você tem entre o furo e o final é pequeno, então a chance de rasgar e de danificar é maior. Eu prefiro trabalhar com uma distância de 2 centímetros pelo menos, tá? Varia aí um pouquinho dependendo do tamanho final do meu caderno e tudo mais, mas normalmente eu prefiro trabalhar com uma distância de 2 centímetros. Então, a Nádia fez essa mudança. Ao invés de ter só esse de 1,5, ela criou aqui um que tivesse outras distâncias, né? Que você pudesse escolher aqui como trabalhar. Então aqui você tem 4 distâncias para trabalhar, olha só. Ela até anotou aqui no finalzinho, tá vendo? Você tem 1,5, 2,5 e se você virar a régua do outro lado, você tem 1 e 2. Então, vamos lá. Vamos começar pelo de 1 centímetro, certo? Se você, e eu vou fazer a marcação aqui só para vocês verem isso na prática, né? Se você fizer então com a régua apoiada aqui na beiradinha, com 1 centímetro, tá vendo? Apontado pro lado de cá, e você fizer uma marcação, vou pegar aqui no centro, só pra gente conseguir enxergar bem, você vai estar a uma distância de 1 centímetro, certo? E se você fizer, vou alinhar aqui de novo, já na segunda fileira você vai estar a distância de 2 centímetros. E se você virar ao contrário, aí você já tem 1,5 e 2,5. Então eu vou só fazer as marcações aqui e vocês vão ver como é que isso aqui vai ficar. Olha só, tá vendo? Você tem 4 opções de furos, né? 4 lugares diferentes onde você pode fazer o furo da sua capa. Então, cada um escolhe qual que é a distância que ele quer trabalhar, que ele se sente mais confortável, né? Você tem 1, 1,5, 2 e 2,5. Ficou horroroso isso aqui, mas deu pra entender a ideia que você tem essas 4 distâncias. Então, eu achei isso fenomenal, porque aí você pode, cada um escolhe o que prefere, né? Tem gente que vai querer trabalhar na de 1,5, que é igual essa anterior aqui. E tem gente, igual eu, né, que vai querer trabalhar com 2, com 2,5, dependendo do tipo de caderno. Ou com 1, né? Tem gente que gosta de fazer com uma distância menor ainda. Eu não recomendo, mas tem gente que gosta. Então, assim, você tem essa opção, né? Então, eu achei essa aqui uma mudança muito boa, né? Quando eu fiz o review do último vídeo, a Nádia escutou tudo e fez as adaptações que ela achava que funcionariam, e isso que eu achei que funcionou muito bem. Então foi uma ótima adaptação. Aí agora eu vou mostrar isso aqui, como que a furação aqui funciona no berço, né? Porque no outro vídeo eu mostrei pra vocês como usar isso aqui sem ter um berço, que dá pra você usar também. Mas se você tiver um berço, aí o uso já facilita, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é. Caso você não tenha um berço também, você pode ir lá no outro vídeo e ver como é que você faz pra utilizar isso aqui sem o berço. Então olha só, você pegaria o seu miolo, colocaria aqui no seu berço. Eu tô com uma folha só, mas aqui pra gente fazer isso aqui já vai resolver, né? Já vai ajudar. O ideal é que você apoie a sua folha, o seu miolo, em uma dessas laterais aqui, tá? Pra ficar alinhadinho mesmo, que aí você alinha o seu miolo aqui na lateral e pega o seu gabarito também alinha na lateral, né? Porque aí você vai ter menos chance de desencontrar, né? De desencontrar os furos com as medidas certas e tudo mais. Então aqui, esse meu miolo tá com 21, eu não fiz nenhum tipo de corte nele ainda, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 furos, por exemplo. Aí eu pegaria aqui um furo em 10,5, né? Você consegue, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas a medida de 10,5 ela tá aqui. Ah, e você pode trabalhar com os dois lados diferentes, né? Esse aqui, esse lado de baixo, ele tem uma distância de 1,5 entre cada furo. E esse lado de cima tem uma distância de meio, então você pode escolher qual que é o que você prefere aqui trabalhar, tá?
Então, eu vou pegar por esse de baixo aqui. Aí, qual que é a ideia? Você vai pegar o seu agulhão aqui perpendicular com a régua, certo? Dessa forma aqui, ele tá indo no mesmo sentido. E aí, você vira ele em 90 graus, para você encaixar certinho no furo, certo? Você vai usar mais ou menos a ranhura aqui do seu gabarito, né? Do seu furo aqui, a ranhura dele para conseguir alinhar certinho o seu agulhão, e aí você vira 90 graus para furar. Se você não virar, você vai furar no lugar errado, tá? Você vai furar no meio da página, você não tá furando no centro do gabarito, certo? Então a ideia é que você use esse perpendicular aqui só para dar uma alinhada, para usar a ranhura aqui para alinhar, e aí você vira 90 graus, e aí você faz a sua furação, certo? Só que nessa posição que eu tô tá muito ruim de segurar, então talvez saia um pouquinho torto, que o ideal é eu fazer em outra posição, né? Pra ficar mais confortável aqui. Mas pra vocês conseguirem ver, eu tô um pouquinho torta aqui, então pode ser que não saia 100% certinho. Mas, enfim, marquei aqui 10,5. Aí eu vou pegar aqui no terceiro furo, que seria o 15, né? Eu tenho aqui 10,5, 1, 2, 3, então 15 do lado de cá. Viro 90 graus. Furei, fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, aí já vira 19,5. Viro 90 graus. Minha posição aqui tá realmente muito péssima para fazer isso, eu espero que saia certinho. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3 aqui, 6 centímetros. 1, 2, 3, 1,5. E aí você tira e você tem a furação do seu miolo, tá vendo? Acabou que eu consegui mesmo torta furar certinho. E aí a ideia aqui do berço é que você saia exatamente na dobra, né? Não sei se com uma folha só vai dar pra ver tão claramente, mas aqui você sai exatamente na dobra, né? Exatamente por conta desse formato de V que você fez com o seu miolo, certo? Então é para isso que serve o berço, para você apoiar aqui, vir com o seu gabarito de furação e fazer o furo aí nas medidas que você quiser, tá? É para isso que serve o furo de cima e o furo de baixo, e o furo do meio, igual eu já mostrei, para fazer a furação da capa, certo? Então isso aqui é um gabarito de furação 2 em 1, porque você usa tanto no miolo quanto na capa. E aí você tem tamanhos diferentes disso aqui também na loja da Nádia, tá? Esse aqui é o tamanho A5, que ele tem 21, você tem o tamanho A6 também. Tem um que é um pouquinho maior, que é de 30 centímetros, se eu não me engano, então tem várias versões para você escolher o que você prefere, ok? Outra ferramenta que foi melhorada são esses passadores com furação. No último vídeo eu mostrei esse aqui de baixo, que é o que a Nádia me mandou, em vários tamanhos, eles têm várias larguras diferentes, tá? É um kit, acho que você consegue comprar tanto kit quanto separado, não tenho certeza, ou se é só o kit, enfim. Aí eu mandei umas observações para ela e ela fez algumas alterações também super legais nessa ferramenta aqui, que eu vou mostrar para vocês também a diferença de uma para outra. O que é legal? Primeiro de tudo, ela colocou algumas marcações aqui. Esse aqui vocês vão ver que não tem nada, né? Só tem os furos, né? Não tem nenhum tipo de marcação aqui. Você não tem medidas, você não tem muito guia, né? Você obviamente consegue saber que aqui você tem uma distância de meio centímetro entre cada furo, mas você fica meio perdido na questão do alinhamento. Foi uma coisa que eu senti na hora que eu usei isso aqui, de saber como alinhar. E aí a Nádia fez isso aqui pra gente. Ela fez algumas marcações para você ter uma noção de como alinhar. Primeiro tem essa marcação central aqui, que é do centro, exatamente para você saber qual que é o centro da sua ferramenta, que já ajuda bastante para você já começar o alinhamento dos seus projetos, né? E esse centro aqui é em relação ao tamanho da ferramenta toda, né? Mas você tem medidas aqui, você tem mais de uma medida, tá vendo que você tem também uma marcação desse lado de cá e desse lado de cá? Quando você pega de um lado a outro aqui, você tem 21 centímetros, então você já consegue ter uma noção mais exata aí do tamanho A5, né? O centro, que seria aqui, e você tem aqui mais esse do lado de cá e esse aqui, que seria a metade do centro, né? Então aqui você tem a metade, 10,5, certo? Já que aqui de um lado a outro é 21. E aí você tem aqui a metade da metade. Vocês vão perceber aqui que você tem mais ou menos metade do lado de cá e do lado de cá. Porém, essa metade aqui, ela é certa em uma medida e aproximada em outras. O que acontece? Aqui você tem, né, a ferramenta como um todo, deixa eu só medir aqui para ter certeza, ela tem 22 centímetros de comprimento. Quando você pega essa metade aqui, você teria a metade de 22, que daria 11. E aqui você tem a metade desse 11, que é 5,5. Então, essa metade aqui, ela é a metade do 22, certo? É metade da metade do 22, no caso, né? Quando você vai pegar o 21 como parâmetro, que acaba nesse risco de cá, ele acaba um pouquinho pro lado, isso aqui já vira uma metade aproximada, não é exatamente a metade, mas já te ajuda aí a alinhar uma coisa ou outra, tá? Então, só para vocês entenderem que essa metade aqui é a metade, é um quarto da régua como um todo, certo? Um quarto do 22.
Mas se você estiver fazendo com 21, que seria essa marcação aqui, maiorzinha aqui na lateral, isso aqui não vai ser metade certa, é uma metade aproximada, mas já pode te ajudar, tá? Eu repeti aí várias vezes só para ficar um pouco mais claro. E você tem a outra opção de medida, que é aqui, ó, nessa outra pontinha aqui, vou aproximar de novo. Olha só, essa pequena marcação aqui, tá vendo? Você tem a régua, a medida total da régua, e aqui você tem a marcação de 21. Essa outra marcação aqui, você tem 21,5, certo? Então você tem essas medidas aí que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com 22, régua inteira, 20 centímetros aqui, ou 21 centímetros, aliás, aqui, ou 21,5 nessa de cá. Sempre alinhando com o outro lado, né? Que o outro lado tem as mesmas marcações. Então você tem essa opção aí de 3 medidas diferentes para você se guiar. E aqui você já tem escrito, que não tinha no outro, você já tem qualquer medida de largura aqui. No outro, você tinha que simplesmente pegar uma régua, para você ter uma noção de qual era a largura, né? Esse aqui já vem escrito, o que ajuda demais. Você não tem que ficar medindo, né? Você já pega o furador, o espaçador aí da medida que você precisa. E tem outra coisa aqui do lado de cá, que é a quantidade de fileiras, né? Você tem 5 a 7 fileiras. Você tem aqui 5, né, centrais, e você tem 7 porque você considera do lado de cá e do lado de cá também, se você estiver unindo uma com a outra, né? Deixa eu pegar essa aqui só de exemplo para vocês verem. Quando você une aqui uma com a outra, você tem um outro furo, né? Se forma um outro furo aqui. Por isso que tá de 5 a 7, porque você pode usar esse pedacinho aqui para também fazer uma furação e unir com as outras agulhas do mesmo kit, né? Agulhas com os outros furadores do mesmo kit para você conseguir fazer mais fileiras aqui, certo? E outra coisa também que é super legal desse gabarito é o seguinte: a Nádia também colocou algumas furações pensando em encadernações estilo long stitch. Vou pegar aqui o caderno, o mesmo caderno que eu mostrei no outro vídeo, que é esse tipo de costura aqui, certo? E aí você usa esse tipo de gabarito aqui para fazer a furação da capa, obviamente, né? Quando a capa não tá aberta ainda, antes de terminar de montar, mas só para vocês entenderem. Você usa isso aqui, você pode usar isso aqui para fazer o seu gabarito de furação. E aí, ela colocou essas marcações aqui, ó, vocês vão ver que tem várias marcações pequenininhas aqui, ó, ao longo da régua, que é exatamente para você conseguir fazer essas fileiras de furo aqui, né? Ela já colocou divisões específicas para você conseguir fazer 3, 4 ou 5 fileiras diferentes. E aí você pode adaptar de acordo com o seu projeto, né? Se você quiser trabalhar dentro dessas medidas, 3, 4 ou 5, você já consegue usar isso aqui também, sem ter que ficar fazendo um novo gabarito para cada caderno que você vai fazer. Então, te ajuda bastante nesse sentido, você consegue já adiantar o processo. Então, se você pegar, por exemplo, esse pequenininho aqui e mais esses outros pequenininhos aqui dessa fileira de cima, você consegue fazer uma furação de 4 colunas, certo? Que seria igual essa aqui que eu tô fazendo, tá vendo? Que ela tem 4 colunas aqui, ó. Você conseguiria fazer, aqui as distâncias estão um pouquinho diferentes da que eu usei, né? Mas daria pra fazer aqui tranquilamente, fazendo os furos aqui nessas 4 marcações. Então, ela fez isso dessa forma, que você consiga fazer 3, 4 ou 5 fileiras sem ter que ficar fazendo gabarito. Então ela deu uma super melhorada nessa ferramenta. Quando vocês pensam que essa aqui era só furo, né, ele não tinha mais nada. E essa aqui já tem várias marcações, vários tamanhos, várias formas de você usar diferentes para cada projeto. Então isso aqui também foi uma melhora muito grande que a Nádia fez nas ferramentas. Vamos agora para as ferramentas de cantos, né, as ferramentas de fio de cabelo e etc. Tem 2 novas ferramentas aqui que a Nádia me mandou, que é essa aqui. São dois fios de cabelo diferentes. Esse aqui é o fio de cabelo duplo, porque ele tem 2 recuos diferentes. Quando você usa do lado de cá, deixa eu deixar esse aqui de lado por enquanto, e deixa eu pegar aqui um papelão, só pra gente ter uma ideia na prática de como isso aqui funciona. Eu vou pegar um papelão e um papel qualquer só pra vocês entenderem. A ideia do fio de cabelo, né, quando você tem um revestimento da sua capa, vamos supor que esse revestimento, esse papel tá colado aqui no meu papelão. Você vem aqui com o seu fio de cabelo e você corta essa diagonal aqui para que você consiga fazer o acabamento depois, certo? Eu não vou cortar aqui porque eu não preciso cortar aqui para mostrar para vocês, mas só para vocês entenderem a ideia. E aí, por que ele é duplo, né? Por que ele tem 2 recuos? Vocês vão ver aqui que você tem 20 milímetros nessa lateral, então cada uma dessas laterais aqui tem 20 milímetros, e você tem um recuo de 4 milímetros, que é essa parte aqui, que é o que vai sobrar em relação à ponta do papelão e a parte que você cortar aqui, ao limite que você cortar o seu papel, certo? Então, olha só, eu não vou cortar, eu vou marcar só pra gente ter uma ideia. Eu vou tirar isso aqui e vou marcar aqui também onde seria o limite do papelão, só pra vocês verem.
Olha só, é como se eu tivesse isso aqui. Eu tenho a parte do revestimento que eu vou cortar aqui para poder fazer as dobras, e aqui eu tenho o limite do papelão, certo? Essa distância aqui, ó, é de 4 milímetros, certo? Isso aqui é 4 milímetros. Ficou muito feio, acho que não vai dar pra ver não, né? Dá pra ver que é um 4? Não sei se vai dar pra ver. Mas isso aqui é o limite do papelão, tá? A gente tem aqui o papelão, o revestimento, né? E a distância entre um e outro vai ser 4 milímetros. É esse recuo, entendeu? Quando você coloca aqui também a sua régua, deixa eu pegar aqui, e você coloca aqui, você vê que você tem 4 milímetros. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí direitinho, mas dá 4 milímetros, certo? Então você tem essa opção aí, e você tem outra opção, se você virar do outro lado, de fazer um recuo de 3,5, tá vendo? Você tem 15 milímetros aqui de cada lado, e mais o recuo aqui de 3,5, então um recuo menorzinho. Para alguns tipos de revestimento, o ideal é você fazer com um recuo menor, porque senão fica uma pontinha muito sobressalente, tudo mais, não fica legal. E aí você tem, né, 15 milímetros aqui e 20 milímetros, que é pra você fazer as abas de cola, pra você já cortar de uma vez se você quiser. Então, vamos colocar aqui de novo, olha só. Só que aqui esse papel tá muito pequeno, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, se eu colocasse aqui, não, acaba que ele tá dando quase que o limite certinho, mas vamos fingir que não, olha só. Como se ele tivesse aqui assim, ó. Aí, eu cortaria, eu já faria isso aqui tudo, né? Eu já cortaria a diagonal e já cortaria aqui também de um lado e do outro, pra que ficasse certinho aqui com os 2 milímetros, né? Deixa eu pegar outra folha que eu acho que vai ser melhor de enxergar, porque essa aqui tá muito pequena. Vamos lá, de novo, olha só. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Você coloca aqui, e aí eu tenho um revestimento maior, né? Do que a aba que eu quero pra fazer a cola, né? Normalmente eu mesma trabalho com uma aba de 2 centímetros, então eu usaria isso aqui, né? Eu faria esse corte aqui e mais esse aqui. Dessa forma, eu garanto que o meu acabamento aqui, deixa eu fazer marcação também para vocês verem, que na hora que eu cortar, eu vou ter o meu papelão aqui, certo? E aí, na hora que eu cortar, eu tenho 2 centímetros aqui, que é a aba que eu preciso, eu já tenho aqui o corte de fio de cabelo com um recuo de 4 milímetros e mais 2 centímetros de todos os lados. Então, você consegue fazer isso tudo de uma vez. Você já corta as abas, né, do tamanho que você quer, ou 2 centímetros, ou 1,5, se for o seu caso, e já com o recuo também do jeito que você quiser, né? E não quer dizer que você não possa mesclar uma coisa com a outra, né? Você pode fazer um recuo de 4, por exemplo, e depois virar do outro lado para fazer o corte de 1,5 das abas, ou vice-versa, né? Você faz da forma como você quiser. Então, isso aqui que é o fio de cabelo duplo com recuo de 4 milímetros e recuo de 3,5. Caso vocês queiram procurar na loja, o nome é mais ou menos esse aí, tá? E aí você tem outra opção, sem ser isso aqui, você tem esse outro aqui, que também tem mais ou menos a ideia do fio de cabelo e das abas, tá vendo? Ele já é um esquadro maior aqui para você marcar as abas, porém ele já tem mais furos aqui, ele já tem outra função também, que é fazer furação da capa. Então, olha só, você tem aqui os mesmos 4 milímetros, tá vendo? Você tem escrito aqui 4 milímetros, então ele também tem um recuo de 4, e tem aqui também as abas de 2 centímetros, tá vendo? De um lado e do outro. Aqui, ó, que isso aqui é milímetros, né? Por isso que tá escrito 20. Que é o mesmo princípio do outro, é você colocar aqui o seu papelão e fazer a mesma coisa, que ele encaixa certinho, inclusive, nas marcações que eu fiz. Que aí você cortaria aqui com 4 milímetros e mais já faria aqui também o seu corte de abas com o esquadro, né? Isso aqui junta a ferramenta do fio de cabelo com a ferramenta de esquadro mais a furação aqui, certo? Então é uma ferramenta 3 em 1 aí também. O nome dessa ferramenta no site da Nádia é esquadro multifuncional, mas eu acho que a nova versão ainda não tá na loja, se eu não me engano, tá? Que é essa com uma furação muito maior aqui, que é uma furação que a Nádia fez depois que eu dei os feedbacks também para ela das últimas ferramentas, porque nas outras ferramentas tinha muito pouco furo, e aí você ficava limitado a determinadas medidas, e dessa forma que ela fez aqui, você tem muito mais furos para você escolher, né? Você tem de 1 centímetro até 4,5 a cada meio centímetro, então você consegue fazer muito mais furação de acordo com cada projeto ou gosto pessoal de cada pessoa, né? Gosto pessoal de cada pessoa, é isso. E aí, aqui outra alteração que ela também fez, além de aumentar a quantidade de furos, é fazer esse V aqui, que é o mais legal, que é para você fazer o trabalho com formão, para você furar o seu elástico reto. Quer ver? Olha só. Se você colocar aqui, tá? Voltamos aqui para nossa capa de papelão. Você alinhou o seu furador, né? O seu gabarito aqui. Aí você quer fazer aqui o seu furo em 3 centímetros, né? Aí aqui você tem esse problema que você fica preso ao 3x3, mas que é uma medida que eu gosto de trabalhar, eu não vejo muito problema. Se você quiser trabalhar com medidas menores ou maiores, aí você vai ter que fazer o furinho com
uma marcação com a lapiseira para depois fazer o furo na medida que você quiser, né? Mas se você quiser trabalhar com 3x3, você vai fazer o seguinte, você vai pegar que você já consegue colocar o seu formão no buraco do V aqui, tá vendo? Ele já cabe perfeitamente. Então você vai marcar aqui primeiro, fazer o furo primeiro. Deixa eu alinhar aqui que tá escorregando. Você faz o furo aqui em 3, né? Eu vou só fazer uma pequena marcação. Não deu pra ver nada, peraí. Vamos lá. Deixa eu botar a minha basezinha feia aqui mesmo embaixo, porque eu não tô com dó de estragar a outra ainda. Vamos lá, só pra vocês entenderem a ideia. Alinhei aqui. E aí você já vem aqui por cima do seu gabarito e já atravessa com o formão na medida certa. Aí, olha só, já deu pra... Tá dando pra enxergar? Não sei se tá dando pra enxergar. Deixa eu tentar atravessar mais um pouquinho agora que já tá marcado, pra vocês verem melhor. Aí, agora deu, né? Então, marquei aqui em 3x3. E aí, você vai vir e fazer, como você tava desse jeito, você vai fazer o quê? Você vai virar. Só que aqui, o meu outro lado, ele tá com a borda arredondada, então ele não vai encaixar certinho, né? Mas, supondo que ele não tivesse com a borda arredondada, eu pegaria e viraria aqui, né, pra encaixar. Ele encaixou mais ou menos, acho que vai dar aqui pra gente fazer uma simulação. E aí, você consegue usar o V do outro lado. Tá vendo? E aí, você marca aqui do outro lado pra fazer o seu elástico em 3x3. Aqui não marcou direito não, mas enfim. Aí a vantagem desse V é essa, que você consegue virar simplesmente de um lado pro outro aqui, né, pra poder fazer a sua furação, sem precisar ficar virando de cabeça pra baixo, que é uma coisa que eu tinha feito nos gabaritos antigos, que não tinham isso, que não tinha essa forma, né, de fazer, que eu fazia de um lado e aí depois eu vinha e virava ele de cabeça pra baixo pra poder fazer do outro, entendeu? E dessa forma, a Nádia fez de um jeito que você não precisa virar de cabeça pra baixo, você pode simplesmente virar na lateral, por conta disso aí, que você tem o V aqui que fica de um lado e do outro, certo? Então tem essa, além da quantidade de furos, tem essa questão do V aqui que melhorou bastante. E aí você tem ainda duas opções aqui de furação de elástico também, que aí são realmente só em pé, porque não tinha espaço suficiente para nada de fazer mais vezes aqui. Mas aí tem duas outras opções aqui de tamanho também, se você quiser. Aí você já tem que virar o gabarito de outras formas, né? Se você quiser usar desse jeito aqui, você precisaria fazer uma marcação aqui, né, por exemplo, para furar do lado de cá. Aí do outro lado você já não conseguiria simplesmente virar aqui igual a gente fez o outro, né, porque aí você teria a marcação em pé. E para virar de cabeça para baixo nesse caso aqui é um pouquinho complicado porque você não consegue alinhar direito, né, porque você não tem essa parte onde você coloca aqui para encaixar, né, desse lado de cá. Então é um pouquinho mais complicado, você consegue ainda fazer a marcação, mas é um pouquinho mais complicado, né, você conseguiria fazer aqui mais ou menos, ou você poderia simplesmente, que é o jeito que eu acho mais fácil, né, você alinha aqui dessa forma, que aí você consegue encaixar, e ao invés de você efetivamente marcar o seu elástico todo aqui, você marca simplesmente uma bolinha na posição que você quer, né? E aí depois você vem com o seu formão e marca certinho. Aqui eu marquei errado, obviamente, tanto que não tá encaixando um com o outro, mas só para vocês entenderem a ideia. Que em vez de você marcar o elástico todo aqui, você pode simplesmente marcar a sua posição que você quer e daí vir e riscar. Então você tem essa opção aí também para quem quiser essa ferramenta multifuncional. Essa ferramenta aqui de cantos arredondados é uma outra ferramenta que a Nádia criou também, baseado muito em... Existem uns cortadores, né, máquinas mesmo, que tem mais de uma faca de corte, né, que você pode colocar mais de uma. Então ela fez isso aí, ela pegou 4 facas de corte mesmo, que são muito comuns nesses furadores, e trouxe pra cá. Aí aqui a gente tem os cantos arredondados de 3,5, de 6 milímetros ou 1/4 de polegada, e 10 milímetros ou meia polegada. Tá? Aqui para vocês escolherem como vocês querem fazer os cortes. Isso aqui funciona muito bem para capa, né? Que é o mesmo princípio que eu fiz aqui nesse aqui, só que eu não usei isso aqui para fazer, tá? Eu usei o meu Crocodile Corner Jumper, que é mais fácil, né? Já que eu já tenho daqui, do que usar isso aqui. Mas tá vendo? Ele encaixa aqui direitinho. Então você poderia usar para fazer o seu corte aqui também, se você quisesse, no de 10, tá vendo? Esse que é o meu mais gordinho aqui de meia polegada. E você tem esse outro aqui que parece que é um negócio que tem usado bastante fora do Brasil, estão começando a usar aqui agora, não sei dizer ao certo, porque eu nunca vi, nunca usei, não pretendo usar, pelo menos no futuro próximo. Mas eu sei que tem gente que pode querer usar isso aqui, que parece que é o chamado corte diamante, se eu não me engano, que é esse corte aqui reto em 10 milímetros ou meia polegada. Não sei exatamente como usa isso aqui, eu nunca vi. É igual eu falei, né? Parece que não usa tanto assim no Brasil, pelo menos a princípio.
Mas se você já quiser dar uma pesquisada e também já investir nisso aí, né, fica a dica dessa ferramenta. E aí você tem aqui as bolinhas no centro para que você consiga encaixar. Olha só, você coloca aqui, né, e você consegue segurar com o seu dedo aqui para ajudar a ficar mais firme, né, fazer o corte sem muitos problemas e tudo mais. Então isso aqui, esse centro aqui é puramente para você colocar o seu dedo e te ajudar a segurar a ferramenta da melhor forma possível. A última ferramenta que a gente vai ver é essa ferramenta multifuncional. Eu mostrei para vocês no outro vídeo essa versão aqui, que é uma versão mais simples, tá vendo? Ela tem muito menos ferramentas do que essa aqui. Eu vou mostrar direitinho o que essa aqui tem. Essa aqui eu não vou entrar em detalhes porque eu já tenho o vídeo explicando e aqui não tem coisas que vão fazer muita diferença eu mostrar nesse aqui, tá? O que importa é essa nova ferramenta aqui. Primeiro, as partes de furação, que eu acho que vai ser mais fácil explicar para vocês aqui. A gente tem aqui na lateral as furações de argola, para quem gosta de trabalhar com argola. Eu ainda não mexo com isso, talvez no futuro, tô analisando essa ideia ainda. A gente tem aqui mais de um tipo de furação, deixa eu colocar num ângulo. Assim tá bom mesmo, né? Você tem aqui a opção para 4 argolas e 3 argolas diferentes. Então, se você for fazer com 4 argolas, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Você tem aqui, tá vendo que tá escrito 4, 4, 4 e 4 aqui em cima de novo. Então, você colocaria nessas furações aqui de 4 argolas, certo? E você tem duas opções para furação de 3 argolas. Você tem aqui o 3A, tá vendo? Nessa de cá, aqui no centro e aqui também em cima, aqui. Tá? E você tem o 3B, que aí você tem também no centro e aqui no canto, né? A diferença do 3A para 3B é só a diferença aqui realmente do distanciamento do final da sua capa, né? Então você tem essas opções aí. Se você, por um acaso, trabalha com argola, né, e você quer usar essas furações aqui, não é o meu caso, mas só para vocês saberem que existem essas opções. Você tem essas furações centrais aqui, que eu também já expliquei no último vídeo, mas que a Nádia acrescentou um furo aqui a mais, porque no outro não tinha 2 furos, só tinha um furo de cada lado, e a mesma coisa nesse furo lateral, que só tinha um furo aqui, não tinham 2. Esses aqui são basicamente para você colocar elástico e fita, e aí você tem 2 distanciamentos diferentes, que você pode optar, né, pro que você preferir aqui. Você tem o furo central também, mesmo princípio, se você quiser usar o centro para colocar ilhós, né, ou qualquer coisa assim, você tem essa opção também. E aqui na lateral, você tem também os elásticos, se você quiser colocar 2 posicionamentos diferentes, né, caso você opte por colocar uma única entrada de elástico ao invés de 2 entradas, né, você tem essa opção. E aqui você tem a opção do porta-caneta, se você quiser, né, aqui tá vendo que tem um PC. Um porta-caneta. Eu não sei como é que usa isso aqui ainda, porque a Nádia mesmo ficou de fazer o lançamento dessa ferramenta, não sei se ela fez ainda, inclusive tem que perguntar para ela, mas isso aqui é uma opção de porta-caneta. Quando eu descobrir como isso aqui funciona, eu com certeza vou fazer um projeto aqui no YouTube mostrando exatamente como é que usa, né, e como que faz para colocar o porta-caneta nas capas de caderno, tá? Então aguardem isso aí. Mas a princípio são essas furações aqui, e a gente tem aqui a furação turbinada do lado, igual aquele outro gabarito que eu já mostrei pra vocês, só que aqui a gente tem mais gabaritos em V, tá vendo? Mais furos em V, aliás. A gente tem 4 opções de posicionamento em V, igual o outro. Deixa eu pegar aqui de novo a minha capa, minha pseudo capa, né? Só pra gente colocar aqui. A gente faria aqui do mesmo princípio, olha só. A gente alinharia aqui de um lado ao outro, já viria com formão de uma vez pra fazer o furo, né? Você tem a opção de fazer aqui em 3x3, né? Aqui 2,5 por 2, aqui é uma medida um pouquinho diferente, e 1,5 por 1,5, tá? Então você tem essas 3 opções aí. Ah, tem essa última aqui também, que é 4x4, que se você quiser fazer mais afastado da beirada. Então você pode escolher o que você quiser, aí você alinha aí e coloca aqui, por exemplo, em 3x3, né, você faz aqui a sua marcação. Eu não vou atravessar, eu vou só marcar aqui, inclusive, só pra gente enxergar melhor. Mas você pode atravessar com o seu formão direto, aqui em 3x3, depois você vira pro outro lado, né, igual a gente fez no outro, você tá assim, você vai virar assim, 90 graus, e colocar na outra marcação aqui de 3x3, certo? Então você tem aqui dos 2 lados certinho que você precisaria para fazer o seu elástico. Então é a mesma coisa daquele outro que eu mostrei para vocês, porém aqui você tem mais V's, né? Mais posições de elástico, que eu gostei mais dessa versão, tá? Com mais V's, assim, mais opções para você adaptar para cada projeto, né? Ou pro seu gosto pessoal. Uma coisa que a gente tem nesse gabarito, que é um pouco diferente do outro, são essas 3 distâncias aqui. Você tem 21,5, 21 e 20. E isso aqui serve para quê? Para você conseguir alinhar a sua capa aqui com o gabarito e fazer a furação aqui de forma centralizada, certo? Essa furação aqui, né? Essas aqui da lateral e essas do centro, elas têm uma linha central aqui, né? Vocês conseguem ver que tem uma linha central. Então, para você conseguir
conseguir colocar isso aqui no centro, efetivamente, da sua capa, você usa essas medidas, se é 21,5, se é 21 ou se é 20. A mesma coisa se aplica às argolas aqui, tá? Também para você poder alinhar isso aqui. E aí, como é que você alinha? Você vai pegar o 21,5 e comparar com o restante aqui, né? Deixa eu abrir aqui para vocês enxergarem. Então, se você fosse alinhar, se a sua capa tem 21,5, você alinharia com essa última medida aqui e com o final do gabarito, né? Então, eu não tenho nada de 21,5 aqui, mas vamos fazer, supondo que isso aqui tenha 21,5, tá? Você alinharia aqui com o 21 e a outra parte, né, no final aqui, porque aí você conseguiria fazer o alinhamento tanto das suas argolas aqui, quanto dos outros furos com o centro da sua capa, correto? E aí você tem duas outras medidas, que é 21 e 20, caso sejam medidas que você trabalhe mais do que o 21,5. Aí a única diferença é que o final aqui vai ser diferente. O 21,5 é o final do gabarito. O 21 é nessa primeira marcação, ele tem uma outra marcação aqui, ó. Então é nessa primeira marcação, é a mesma coisa o 20 centímetros, nessa terceira marcação, nessa terceira de cá, certo? Então é só você alinhar a sua capa com essas marcações, dependendo da sua medida, para que você consiga fazer essas furações no centro, a mesma coisa com as argolas, certo? Então é para isso que servem essas medidas aqui, para você fazer esse alinhamento, ok? E aí vamos então para as partes de refile. Como esse gabarito aqui, ele é usado para mais de um tamanho, né, A5 e A6, igual eu falei, você tem várias opções aqui, você tem essas duas marcações aqui para fazer de A5 e A6, e aqui na lateral também, além desse batente do lado de cá, e desse batente do lado de cá. Então vamos por partes. O primeiro, né, do lado oposto, né, que é esse batente mais simples aqui, ele até tem escrito aqui em cima, ó, A5, este lado para baixo, 14,85. O que isso significa? Que para você cortar uma folha no tamanho A5, que seria o refile de folha solta, você pegaria uma folha A4, que é essa aqui, colocaria aqui, certo? Alinhando aqui com esse batente, e aí você vira de cabeça para baixo. Só que aqui eu tô com uma folha só, tá difícil de alinhar, né? Obviamente você não faria isso com uma folha só, você faria com mais. Mas aí você encaixou no batente do verso, virou, e quando você cortar aqui, você vai cortar a sua folha certinho no centro, certo? Certinho em 14,85. Não sei se vocês vão conseguir ver a linha certinho aí, mas você tem aqui uma medida certa de 14,85. Acho que também não vai dar pra ver a medida certa na régua aí, deixa eu ver. Tá aqui assim, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, talvez não. Mas ele tá certinho em 14,85. Então é para isso que serve esse lado de cá, é o refile fácil, quando você quer cortar o seu papel A4 em tamanho A5, sem precisar ficar medindo, você simplesmente alinha aqui, vira para baixo e corta. Aí você vai ter o centro certinho do seu tamanho A4, certo? Então esse aqui é o primeiro refile que você tem opção nessa ferramenta. Do lado de cá, a gente tem esse outro batente, que é o batente para refilar a lateral do seu bloquinho, né? Uma coisa que eu faço muito aqui, que todo mundo que acompanha sabe, é que eu sempre corto a altura do meu bloquinho, a altura das minhas folhas, dobro ao meio e só depois eu corto esse outro lado aqui. Eu corto na lateral para poder tirar as pontinhas duplas que surgem quando você dobra um bloquinho ao meio, né? Esse aqui já tá mais ou menos cortado, ele é um protótipo, então assim, ele tá mais ou menos, ele até tá um pouquinho torto aqui, mas era pra ele estar cortado certinho. Mas aí, o que eu normalmente faço, então? Eu corto a altura, depois dobro no meio e depois eu venho e corto a outra tamanho aqui, normalmente em 14,2, certo? É a medida padrão que eu sempre uso aqui, quem acompanha já sabe disso. E aí, você tem, então, essa opção aqui. Você consegue cortar, com esse batente aqui, você corta exatamente em 14,2. Você faria o quê? Com o seu caderno, antes de cortar, antes de refilar, você alinharia aqui, igual você fez do outro lado, viraria ao contrário e cortaria aqui as suas pontinhas, né? No meu caso já tá refilado, não tem ponta para cortar. Mas se o seu não tivesse refilado, deixa eu dobrar essa folha aqui que acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem. Isso aqui é uma folha A4 sem dobrar, né? Sem refilar, aliás, eu não refilei ela. Então o que eu faria era isso, tá vendo? Ó, quando você coloca ela aqui no 14,2, no batente de 14,2, ele sobra exatamente a pontinha aqui que você precisa cortar. Então você viraria aqui um avesso, encaixa bem, né? Porque normalmente quando você vira do avesso, ele dá uma desencaixada, é só você bater ele aqui, digamos, que aí você consegue encaixar certinho. E aí você vem e corta aqui, e aí você vai ter a sua medida de 14,2 já sem essas pontinhas, certo? Então essa é a segunda opção de batente aqui que você tem. E aí, vamos lá, isso de tamanho A5, né? E aí você tem a opção de batente também de tamanho A6, eu vou explicar isso aqui direitinho, mas vou falar primeiro de pé e cabeça. A gente tem essas duas partes aqui que são para refile de pé e cabeça, tanto A5, que é essa parte de baixo,
tanto a 6, que é essa parte de cima. Então, você tem essa pecinha aqui que você encaixa de acordo com a medida que você quer. Você coloca ela aqui, olha só, ela tem algumas medidas aqui, deixa eu aproximar para vocês conseguirem ler. Olha só, você tem aqui a primeira medida, né, que é o primeiro pé e cabeça que a Nádia colocou aqui, que é quando você tira 5 milímetros. E se você vira do outro lado, você já tem uma medida de 10 milímetros, que é o segundo pé e cabeça. Então, você consegue encaixar, ele já até tem as medidas aqui na base. Olha só, você tem aqui o primeiro, tá vendo? E o segundo, que é o que bate com esses aqui, que é o primeiro pra cima e o segundo pra cima, né? Quando você vira de cabeça pra baixo. Então, quando você colocar com o seu primeiro virado pra cima, que seria isso aqui, aí você vai cortar o seu miolo em 20,5. Tá vendo? A medida aqui. Significa o quê? Se eu colocasse isso aqui e viesse com a minha folha aqui, que é um A4 dobrado ao meio, né? Eu não cortei nada ainda, eu teria uma medida final aqui de 20,5. Tá vendo que ele realmente me dá um pedaço aqui pra eu cortar? Tá vendo? Então ele cortaria aqui em 20,5. Eu virando de cabeça pra baixo, com o segundo pra cima, eu cortaria aqui em 20 centímetros. Olha só, é a outra medida que tá escrito aqui. Então, eu cortaria aqui, colocaria o meu miolo e cortaria aqui em 20 centímetros. Vocês vão ver que ele tá com um pedaço maior aqui. Eu vou até fazer a marcação pra vocês verem. Olha só, eu vou só marcar aqui, eu não vou cortar, mas só pra gente poder comparar exatamente onde que tá cada medida. Então, aqui 20,5, virei ao contrário, alinhei, 20, olha só. E aí vocês veem realmente que tem duas medidas, tá vendo? 20,5 e 20 para refile de pontas de pé e cabeça do tamanho A5. E por que a Nádia fez em 2 pontos, né? Quando você tem um miolo igual esse aqui, que é um miolo impresso, você tem arte em cima e embaixo, né? Você tem uma margem em cima e você tem uma margem embaixo. Se você simplesmente colocar o seu miolo aqui na medida de 20 centímetros, né? E cortar, você vai cortar tudo de um lado só. E aí o seu layout, ele vai ficar descentralizado, né? Você vai cortar tudo aqui em cima e aí o seu layout vai ficar muito mais próximo da parte de cima do que da parte de baixo, né? Você vai descentralizar o seu layout. Então a ideia de fazer em 2 etapas é exatamente isso, você manter o seu layout centralizado. Você coloca isso aqui, você corta, você vai cortar meio centímetro e aí você vai virar ao contrário, virar o seu caderno e colocar para cortar o outro meio centímetro, certo? Dessa forma você corta dos dois lados, mantendo o seu layout centralizado. É por isso que isso foi feito em 2 etapas, certo? E você tem a mesma coisa nessa parte de cima, que é para o tamanho A6. Isso aqui que eu mostrei para vocês agora é para o tamanho A5, de 20,5 e 20. E essa parte de cima é para o tamanho A6, de 14,2 e 13,8. Então você consegue com essas 2 ferramentas fazer os 2 tamanhos da mesma forma, colocando aqui e depois virando. Só que o que a Nádia me aconselhou, que eu achei também que é interessante depois que ela me explicou direitinho. Ao invés de você colocar isso aqui na frente, né, e fazer aqui igual eu fiz, você vai colocar isso pelo verso, tá? Você vai simplesmente conferir essas medidas aqui, mas colocar pelo verso. Por quê? Quando você coloca pelo verso, esse batente aqui, ele é menor. Como eu mostrei pra vocês, esse aqui é o batente de 14,85, enquanto esse aqui é o batente de 14,2. Esse aqui é mais grosso, você tem menos espaço sobrando aqui no restante da ferramenta do que desse lado de cá. Então, quando você faz pelo avesso, você tem mais espaço para colocar a sua folha aqui, chegando até mais pro lado de cá. Dessa forma, quando você vai cortar aqui, né, você vai alinhar, colocar a sua folha aqui e tudo mais. Só que aqui eu tô com uma folha só, então tá difícil de fazer isso. Mas você vai garantir que a sua folha não vai ficar saindo pra fora do gabarito aqui. Ela tá saindo um pouco porque eu tô usando uma folha só e tá bambo, né? Não tá pegando certinho. Mas quando você tem um bloquinho inteiro, você garante que a sua folha não vai ficar saindo pro lado de cá. E aí na hora que você for cortar aqui, você vai conseguir fazer de forma muito mais precisa. Por quê? Olha só, deixa eu voltar para o outro lado só para vocês entenderem. Se a gente fizesse desse lado que o batente é maior, você colocaria a sua folha aqui, certo? E viraria para cortar. E aí olha o que acontece, você fica com um pedaço da sua folha aqui do lado de fora. E aí quando você vai passar o estilete, você vai ter muita dificuldade de alinhar isso aqui, né? Você não vai conseguir alinhar isso aqui direito. Você vai acabar cortando torto, porque aqui você tem a ferramenta para te alinhar. Aqui nesse final não tem ferramenta mais, então você vai acabar cortando torto, vai mascar a sua folha, vai dar um acabamento ruim. Por isso que o ideal é você fazer o contrário, você coloca isso aqui na parte de trás, bota o seu miolo aqui e aí vira pra cortar, tá vendo? E aí você não vai ter, deixa eu alinhar aqui de novo,
pedaço da folha sobrando, tá vendo? Aí na hora que você for cortar aqui, você vai conseguir alinhar a folha toda, você não vai ter esse problema de sair, né, pra fora aqui do prumo, já que não tem o resto de ferramenta. Então o ideal é fazer isso pelo verso, tá? Não quer dizer que você não possa fazer pela frente, mas o ideal é fazer pelo verso, porque você tem menos risco de cortar torto, ok? Essas duas marcações aqui são para fazer o refile de pontas do tamanho A6, porque a gente tem aqui o 14.2, que é do tamanho A5, certo? Você coloca aqui e refila as pontas para ficar com 14.2. No tamanho A6, a gente tem essas duas medidas aqui, que é 10.5 e 9.9. Então, você consegue colocar aqui também a sua marcação aqui. Aí, o ideal também é fazer pelo verso, tá? Por quê? Porque no verso você tem essa parte de baixo aqui para te alinhar o caderno, né? Enquanto nessa aqui você não tem. Então o ideal também é fazer pelo verso, tá? Mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Então aqui, quando eu coloco aqui, eu tenho 10,5 de largura. Eu pegaria o meu A5, o meu A6, aliás, e colocaria aqui, marcaria 10,5. Coloquei ali, viraria. Vou fazer uma marcação aqui só pra gente medir, tá? E aí, a mesma coisa do outro lado aqui, que seria 9.9. Colocando aqui, coloquei meu caderno, virei o contrário. Aí a gente teria aqui 9.9. E minha marcação deu certinho em cima do limite da tabela aqui, acho que não vai dar nem pra enxergar. Mas, essa primeira marcação aqui deu 10,5 certinho. Não sei se vocês vão conseguir ver a régua aí, mas deu 10,5 aqui. E a marcação aqui em cima da tabela, né, deu certinho aqui, deu 9.9. Então é para isso que serve, para você fazer o refile de pontas do tamanho A6 em dois tamanhos diferentes. Aí o ideal, como eu falei, é você fazer isso pelo verso. Se você quiser cortar aqui em 10,5, você vai colocar ele aqui e aí colocar o seu caderno aqui, porque aí você consegue alinhar ele aqui nessa parte de baixo, certo? Que você não tem isso do outro lado. Do outro lado você não tem esse pezinho, né? E aí você consegue colocar aqui e aí sem cortar, porque aí não corre risco do seu caderno ficar saindo do lugar, né? Pra cima e pra baixo, certo? Então a Nádia colocou as medidas desse lado de cá, porque quando ela mandou produzir, né? Tava mandando produzir, se mandasse colocar as medidas do lado oposto, tava dando muita variação, né? Assim, acabando perdendo peça e tudo mais. Então era melhor colocar tudo de um lado só, tá? Por isso que as medidas estão do lado de cá, mas o ideal é você fazer isso aqui do lado oposto, colocar o seu pezinho aqui do lado oposto, tá? Então, é assim que funciona essa ferramenta mais completa da loja da Nádia, né? Você consegue fazer várias coisas diferentes. Então, assim, para quem gosta de trabalhar com essas medidas mais certinhas, essas medidas padrão, e gosta de acelerar o processo, é uma boa ferramenta por isso aí. Você tem várias opções de furo, várias opções de refile, né? Tanto A5 quanto A6. Então, ela te permite trabalhar da melhor forma possível. E existe variação dessa ferramenta em A5 separado e em A6 separado também, porque tem gente que gosta, né, de trabalhar com tamanhos específicos. Então, vocês conseguem achar isso lá na loja da Nádia. Eu não tenho certeza, na verdade, se tem um A5 separado. Tem um A6 separado, o A5 eu não tenho certeza. Ou se o A5 é só essa conjunta aqui, tá? Mas é só vocês procurarem lá. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Nádia, que ela ajuda vocês a escolher a melhor ferramenta, tá? Por hoje é só. Dessa vez a gente tinha um pouquinho menos de ferramenta para testar, mas já deu aí para ver muita coisa, muita funcionalidade, muitas ferramentas que foram melhoradas e outras ferramentas também que foram criadas. E a Nádia tá sempre desenvolvendo coisas novas, novas ferramentas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição tanto o link da loja quanto das redes sociais para vocês seguirem a Nádia também. Se ficou alguma dúvida disso que eu mostrei aqui hoje, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. E essa semana a gente vai ter só um vídeo. Eu não vou postar o segundo vídeo essa semana, porque eu tô bem atrasada com algumas coisas dos alunos do curso que eu tô precisando colocar em dia, então eu vou precisar tirar um tempo aí, não vou conseguir fazer 2 vídeos, acho que pelas próximas semanas aí eu devo fazer um vídeo só, pelo menos até eu tirar tudo do papel, algumas coisas que eu tô devendo pros alunos. E semana que vem eu tenho a reabertura da minha loja online, quem tiver interesse eu também vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou fazer 5 dias de promoção, tá, pra comemorar a reabertura, também junto com o meu aniversário, que é no domingo agora, dia 3. Então fique de olho que todas as minhas produções do YouTube, os cadernos que eu faço aqui também vão entrar na loja, além de outros produtos que eu vendo e da pré-venda de agendas e planners de 2022. Então já fica de olho nas minhas redes sociais que eu aviso por lá, certo? Na semana que vem, dia 4 de outubro, que é quando eu vou fazer a reabertura da loja, ok? Mas é isso por hoje, então eu espero vocês no próximo vídeo.